Opa. Olá, bom dia a todos, Hare Krishna, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Srimad Bhagavatam aqui pela página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, eu sou discípulo de Chandramukha Swami e sou um dos residentes aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Então, bem, enquanto ninguém entra, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vou esperar o pessoal entrar para poder falar se está tudo ok com a imagem, com o som. A gente pode cantar um pouquinho de Jaya Radha. Jaya Krishna, bem, o Marcos Hanuman está aqui, reverências, legal, bom dia Marcos, Hare Krishna, se puder falar se está tudo ok com sua imagem. Que coisa, geralmente aparece aqui o número de espectadores, aqui não está aparecendo, mas legal, tem pelo menos uma pessoa aí que é o Marcos, então vamos começar. Então a gente está seguindo aqui a leitura, né, está sendo feito diariamente na ISKCON, no Rio de Janeiro. Então estamos lendo do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, o capítulo 3, que é os passatempos do Senhor fora de Vrindavana. E a gente vai ler hoje o verso 25 e 26, porque o 25 não tem comentário de Prabhupada. Então a gente leu o 26, leu o comentário de Prabhupada, e depois a gente conversa um pouco, tá bem? Então, antes de ler o verso, vamos entoar um mantra que a gente reverencia a pessoa suprema, que é esse Deus que está em absolutamente tudo, e é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o verso, Tata Katipayar Masai Vrishni Vojandakadaya Yayu Prabhasam Sanharka Rathai Deva Vimohita. Tata, depois disso, Katipayai, alguns Masai meses se passaram, Vrishni, os descendentes de Vrishni, Voja, os descendentes de Voja, Andaka Adaya e outros, como os filhos de Andaka, Yayu, foram para Prabhasam, o local de peregrinação chamado Prabhasa, Samharsta, com grande prazer, Rathai, em suas quadrigas, Deva, por Krishna, Vimohita, confundidos. Tradução: alguns meses se passaram, e então, confundidos por Krishna, todos os descendentes de Vrishni, Voja e Andaka, que eram encarnações de semideuses, foram para Prabhasa, ao passo que aqueles que eram devotos eternos do Senhor não partiram, senão que permaneceram em Dwaraka. Aqui, só para contextualizar, aqui está, ele acabou de falar no verso anterior sobre o fim, assim, falou por alto, na verdade, sobre o fim da dinastia, das dinastias Yadu e Voja. Tá? Então, esses versos vão falar um pouco sobre o início ali o início do fim, vamos dizer assim. E também, especificamente, vai falar sobre os Nityasiddhas e os Sadhanasiddhas, né? Que é a temática aí,
que quem obtém a perfeição, porque já é uma alma pura eternamente do mundo espiritual e nunca caiu, e os sadhanasiddhis, aqueles que caem, porém, através da prática do serviço devocional, podemos restabelecer nossa posição perfeita no mundo espiritual. Então, fiquem por aí que vai ser interessante. Então, vamos ler o verso 26. 25 não tem comentário de Prabhupada. Verso 26. Tatrasnatva peturnevan Urshins-chaiva tadambasa Tarpayitva taviprebhyo Gavobahu gunandadur. Tatra, ali, snatva, tomando banho. Piturn, antepassados. Devan, semideuses. Urshin, grandes sábios. Já também. Eva, certamente. Tat, deste, ambasa, pela água. Tarpayitva, satisfazendo. Ata, em seguida. Viprebhya, aos brahmanas. Gava, vacas. Bahuguna, muito úteis. Dadu, deram em caridade. Tradução seguinte: após chegarem ali, todos eles tomaram banho e com a água deste local de peregrinação, eles ofereceram seus respeitos aos antepassados, semideuses e grandes sábios, e assim os satisfizeram. Eles deram vacas aos brahmanas em caridade real. Então vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Entre os devotos do Senhor, há várias divisões, das quais os principais são os Nitya-siddhas e os Sadhana-siddhas. Os devotos Nitya-siddhas nunca caem na região da atmosfera material, senão que às vezes mesmo que às vezes venham ao plano material para cumprir a missão do Senhor. Os devotos Sadhana-siddha são escolhidos entre as almas condicionadas. Entre os devotos sadhana, há os devotos mistos e os devotos puros. Os devotos mistos, às vezes, se entusiasmam pelas atividades fruitivas e estão habituados à especulação filosófica. Os devotos puros são isentos de todas essas misturas, estão completamente absortos no serviço ao Senhor, independentemente de como e onde estão situados. Os devotos puros do Senhor não são entusiastas por deixar de lado o seu serviço ao Senhor a fim de visitar locais sagrados de peregrinação. Um grande devoto do Senhor nos tempos modernos, Sri Narottama Das Thakur, canta assim: visitar locais sagrados de peregrinação é outra confusão da mente, porque o serviço devocional prestado ao Senhor em qualquer lugar é a última palavra em perfeição espiritual. Para os devotos puros do Senhor, que estão completamente satisfeitos com o transcendental serviço amoroso ao Senhor, não há nenhuma necessidade de visitar os vários locais de peregrinação. Mas aqueles que não são tão avançados têm os deveres prescritos de visitar os locais de peregrinação e executar regularmente os rituais. A parte da ordem principesca da dinastia Yadu, que foi para Prabhasa, cumpriu todos os deveres que devem ser feitos em um local de peregrinação e ofereceu suas ações piedosas aos antepassados e outras pessoas. Em geral, todo ser humano tem uma dívida para com Deus, os semideuses, os grandes sábios, outras entidades vivas, as pessoas em geral, os antepassados, etc., pelas várias contribuições recebidas deles. Assim, todos têm a obrigação de retribuir a dívida de gratidão. Os Yadus que foram para o local de peregrinação chamado Prabhasa cumpriram com suas obrigações, distribuindo terra, ouro e vacas gordas em caridade real, como se descreve no próximo verso. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui os versos e o comentário de Prabhupada, eu vou oferecer minhas reverências, pedindo as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunvitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos
Estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, o meu mestre espiritual os abriu, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhu Vyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e os salvadores das almas caídas. Hare Krishna, vamos ler os versos. Canto 3, capítulo 3, verso 26. Alguns meses se passaram e então, confundidos por Krishna, todos os descendentes de Vrishniboja e Andhaka, que eram encarnações de semideuses, foram para Prabhasa, ao passo que aqueles que eram devotos eternos do Senhor não partiram, senão que permaneceram em Dwaraka. Em verso 26, após chegarem ali, todos eles tomaram banho e com a água deste local de peregrinação, eles ofereceram seus respeitos aos antepassados, semideuses e grandes sábios, e assim os satisfizeram. Eles deram vacas aos brahmanas em caridade real. Hare Krishna. Bom dia a todos, legal, tá chegando uma galerinha agora. Deveria ter enrolado mais para começar, mas muitos estão chegando aí no andador. Então, aqui o contexto é o seguinte: Vidura, que é um grande devoto, ele está em peregrinação e ele encontra Uddhava. Então, como ele sabe que Uddhava estava com Krishna recentemente, ele pergunta para Uddhava: Uddhava, como que está Krishna, como que está Balarama, como que está? Ele vai perguntando vários familiares. E Uddhava, eu acho que é Uddhava que está contando aqui, né? Então, Uddhava está respondendo, né, várias questões. Bem, primeiro ele já falou assim que na verdade Krishna já voltou para o mundo espiritual, né? Ele fica emocionado e tal, e aí ele começa a relembrar a vida de Krishna, tá em êxtase, lembrando a vida de Krishna, e aqui ele está contando agora as últimas histórias da vida de Krishna, os últimos passatempos de Krishna, e no final o que Krishna faz é que ele também leva os seus descendentes de volta para o mundo espiritual. Então, só para a gente entender o que acontece aqui. Então, Krishna, que existiu 5.000 anos atrás, Krishna que fala Bhagavad Gita, que foi um grande rei, que viveu sua infância em Vrindavana, ele é o próprio Deus. É o próprio Deus, né, que tem vários nomes, um dos nomes que a gente chama é Krishna. Então, ele fala na Bhagavad Gita que às vezes, mesmo ele sendo Deus, ele vem aqui para o mundo espiritual. Ele fala, mesmo que eu seja não nascido, meu corpo não se deteriora, eu sou o Senhor de todos os universos, mesmo assim, de tempos em tempos eu preciso vir aqui na minha própria forma original, pela minha potência interna. E aí ele explica por que ele vem. Ele fala que quando há um domínio, o predomínio da irreligião, uma decadência da religião, ele vem e explica que ele vem para salvar os devotos, para acabar com aqueles que estão causando a religião e para restabelecer o Dharma. Então tá aí, por que Krishna vem? E aí é dito que nessa época em que ele veio, imagina, muito recente, 5.000 anos, a Terra, a própria Mãe Terra, a deidade da Terra, porque tudo é vivo, tudo tem uma consciência por trás. A própria deidade da Terra, a própria Terra, o planeta Terra tem uma deidade, uma consciência, e ela estava se sentindo pesada, porque haviam muitos reis impiedosos. Então ela estava sentindo o peso desses reis ímpios. E ela pede aos semideuses, pede ao Senhor Brahma. O Senhor Brahma é aquele ser que é assim, empoderado para criar esse universo em específico, porque existem vários universos, cada um tem um Brahma, que é uma pessoa que cria ali os planetas, cria as formas das entidades vivas. É um criador secundário. Ele pega os elementos que Krishna já deixou ali, pega e faz as formas. E ela pede, a Mãe Terra pede, sim, né, eu preciso de ajuda, porque tem esses reis impiedosos e tal.
E aí o Senhor Brahma, os semideuses, todos vão falar com Vishnu, que é um aspecto de Krishna, muita coisa eu tenho que explicar, que é o aspecto de Krishna aqui no mundo material, porque Deus, quando Ele está atuando no mundo material, quando Ele está criando, quando Ele está mantendo, a gente chama de Vishnu. Mas não é que Ele está toda hora trabalhando, Deus tem uma vida particular, a gente não tem uma vida particular, Deus também. Não é que Ele só está anotando o pecado, está só criando, mantendo, não. Ele tem uma vida, ele brinca com as almas que estão no mundo espiritual, etc. Então, Krishna está no mundo espiritual eternamente, brincando, curtindo. Quando ele precisa fazer o trabalho de Deus, criando o mundo material, mantendo, etc., ele se expande como Vishnu. Então, a Mãe Terra, o semideus, o Senhor Brahma vai lá, Vishnu, por favor, ajude, né? Porque muitos reis impiedosos estão na Terra, estou sentindo o peso desses reis. E aí Vishnu fala assim, fiquem tranquilos, porque eu mesmo vou descer, eu mesmo vou para a Terra e vou surgir. E façam o seguinte, ele fala para os semideuses. Os semideuses são seres também que estão responsáveis por fenômenos da natureza, como por exemplo o Sol tem uma consciência, a Lua, o vento, a chuva, o fogo, né, como a gente falou. Então ele fala, vocês semideuses nasçam nas famílias, né, nas famílias Vrishni, Yadu, Bodha, né, para eu ter assim ajuda e quero estar com meus amigos também. Então isso é interessante, porque diz que quando Deus vem ao mundo material, Ele não vem sozinho, Ele traz algumas almas puras do mundo espiritual, como Ele trouxe Balarama, como Ele trouxe Radharani e outras almas, e também traz grandes companheiros, né, mesmo no mundo material, porque os semideuses, imagina, são muito elevados, eles estão ali diretamente, assim, tendo uma audiência direta com Vishnu, que não é diferente de Krishna. Então assim acontece. Então essas famílias, né, em que Krishna nasce, são a maioria das pessoas ali são semideuses ou são devotos puros, né? E aí o que acontece é que então Krishna vem e aí, né, ele consegue matar vários desses reis impiedosos, ele faz todo um arranjo para que aconteça a batalha de Kurukshetra, que também mata vários reis impiedosos, e depois Krishna entende que já cumpriu a missão dele, né? Ele já deu prazer aos seus devotos também, né? Quando na sua infância, em Vrindavana, etc., os pandas, ele sentiu que cumpriu a sua missão, bem, hora de voltar para o mundo espiritual. Agora o que acontece é que ele tinha que levar todo mundo junto, ele tinha que levar os seus parentes juntos, que eram esses devotos puros, desses semideuses. E agora ele pensa assim, como que eles vão voltar para o mundo espiritual? Porque eles são muito fortes, imagina, eles são meus descendentes, é impossível que eles sejam subjugados em alguma guerra, não vai ter jeito. Só eles são tão fortes que somente eles são capazes de matar a si mesmos, né? uns aos outros. Ele vai contar, ele já contou um pouco aqui, né? Eu estou voltando aqui, estou vendo que no verso 15 ele já conta um pouco. Então eu vou contar essa historinha para aqueles que não conhecem. Então isso é tudo um arranjo, tá, pessoal? Quando Krishna vem aqui, é como a Rainha Kunti fala, você vem, Krishna, como um ator, você vem como um ator desempenhando um personagem. Krishna, quando age aqui, você pensa que ele é um garotinho, que ele é um rei, mas é o próprio Deus que está agindo como se fosse um ser humano, não é um ser humano qualquer. Então os familiares também são personagens, que são devotos puros, são semideuses. Então entenda que isso aqui é um grande teatro, como se fosse um grande teatro. Então o que é que acontece? Qual é o arranjo que Krishna faz para que seus familiares terminem voltando para o mundo espiritual? Ele faz o seguinte, ele faz uma brincadeira, né? Os familiares, porque no verso de ontem falou que certa vez grandes sábios foram irritados pelas atividades esportivas dos descendentes principescos das dinastias de Yadu e Bodha, e assim, pelo desejo do Senhor, os sábios amaldiçoaram. Então, que história foi essa? Foi assim, eles chegaram, esses descendentes de Krishna chegaram para os sábios, e um deles, um dos garotos, estava com tipo uma bola aqui, né? Na barriga, assim, sabe quando a gente finge que é uma mulher grávida, né? Coloca uma coisa assim embaixo da camiseta aqui na barriga.
para fingir que está grávida. Então eles quiseram pregar uma peça nesses sábios, né? Chegaram assim e falaram assim: olha, essa moça, ela está grávida, a gente quer saber se o bebê vai ser um garoto ou vai ser uma garota. E os sábios, né, que eles tinham, assim, eles sabiam, né, eles eram sábios, sabiam que não era bebê coisa nenhuma, ali estavam querendo pregar uma peça, e ele amaldiçoou. Ele falou assim: olha, não vai ser nem um garoto nem uma garota, vai ser uma bola de ferro, e ainda digo mais, essa bola de ferro vai ser a causa do fim, né, do fim de vocês, do fim da dinastia, né? E aí eles, meu Deus, eles ficam desesperados, e aí quando vai ver, né, enfim, ele realmente termina se transformando numa bola de ferro, e eles fazem, de alguma maneira, assim, a gente tem que se livrar dessa bola de ferro, porque ela vai causar o fim, o nosso fim. Então o que eles fazem é que eles dão um jeito de cortar, quebrar em vários pedaços. Não vou lembrar exatamente como é que eles fazem isso, se eles derretem, depois quebram, não sei como eles quebram bola de ferro, mas eu sei que eles vão e conseguem assim, fazer em vários pedacinhos e jogam esses pedacinhos no rio ou no mar. Quem souber mais detalhes me lembre, por favor. E depois parece que tem um último pedacinho assim que eles jogam na floresta. Aí o que acontece? Aí acontece aqui, então, o verso de hoje. Então, alguns meses se passaram e, confundidos por Krishna, esses descendentes de Vishnu, Bodhi e Andhaka, eram encarnações semideuses, a gente já falou, foram para Prabhasa, um local de peregrinação. Ao passo que aqueles que eram devotos do Eterno Senhor não partiram, permaneceram em Dwaraka. Após chegar ali, eles tomaram banho com a água desse local, ofereceram seus respeitos aos antepassados, semideuses e grandes sábios, e assim satisfizeram. Eles deram vacas aos brahmanas em caridade real. Então ele vai se encontrar com os brahmanas, né, com pessoas nesse local onde eles vão, e a gente vai ver que mais para frente eles vão e comem junto com eles, com esses brahmanas, e junto com isso de que eles estão comendo com os brahmanas, eles aceitam uma bebida que é oferecida a eles, que é uma bebida fermentada, feita de arroz, que termina deixando eles embriagados. E aí essa embriaguez é que vai causar o fim deles. Então tem vários ensinamentos a partir daí, né? Mostra esse problema da intoxicação e tudo mais, porque no que eles se embriagam, eles começam aquele espírito assim inflado de um kshatriya, de um guerreiro, né? Aquele espírito Raja Guna, no modo da paixão, começa a ter algum desentendimento, né? Por qualquer bobeira, assim, já início de Kali Yuga, né? Essa era que a gente está vivendo, Kali Yuga, é uma era que tudo vira desavença. Então, de repente, uma pequena palavra que é falada assim, outra pessoa já não gosta e já quer brigar com ele. Então, o que acontece? Eles terminam brigando, gera uma briga ali entre eles. A comparação é como um bambuzal, às vezes do nada, assim, só pelo vento, cria atrito entre eles e ali gera um incêndio, assim, por conta própria, né? Às vezes as florestas, os bambuzais pegam fogo, assim, sem ninguém atear fogo neles. Então eles terminaram tendo algum atrito e começaram a querer brigar. E ali próximo tinha um bambuzal de onde eles estavam, eles pegaram esses bambus para ficar brigando usando os bambus. Mas o que acontece? Lembra da bola de ferro que eles, né, fizeram em vários pedacinhos, jogaram no rio? O rio trouxe até e se alojou nas margens e esse bambuzal ficava perto das margens desse rio. Então esse ferro se alojou ali no bambuzal, esses bambus, em vez de ser meros bambus, funcionaram como se fossem espadas. Legal, né? Ontem provavelmente já devem ter contado, peço perdão aqui que estou relembrando aí algumas coisas. Então, como fossem espadas, eles terminaram que mataram todos uns aos outros. Então, esse foi como se fosse, mas, como a gente falou, uma grande ensinação ali. Foi a maneira que Krishna deu para que eles voltassem para os seus postos, voltassem para o mundo espiritual. E depois aquele pedacinho que sobrou, que foi jogado na floresta, um caçador fez uma flecha com ele e terminou flechando o pé de Krishna, né? Alguns dizem que atingiu o pé, alguns dizem que caiu próximo do pé de Krishna, mas de todo jeito foi foi o motivo que Krishna falou assim: não, então pronto, então eu vou voltar agora para o mundo espiritual, né? Quem perguntar, digam que eu morri com uma flechada no pé, mas obviamente Deus não pode morrer com uma flechada no pé, porque Deus não morre, assim como o sol também não nasce, não morre. Ele aparece na nossa visão e desaparece na nossa visão. E assim foi Krishna, ele apareceu
aqui diante dos nossos olhos, depois ele desapareceu para aparecer em outro planeta, em outro local, assim como o Sol desaparece daqui, ele aparece em outra região. Mas vamos nos deter aqui ao tema do dia. Desculpa aqui, né, ter feito essa recapitulação, né? Vocês já devem ter ouvido ontem, não sei se todos estavam assistindo ontem, mas enfim. Mas aí Prabhupada vai falar, porque diz, né, que alguns, que existem aqueles que eram diretos, devotos puros, que vieram, e tem aqueles que eram semideuses. E aí, então, Prabhupada vai falar sobre os tipos de devoto. Então, o que acontece é assim, a gente não pertence a esse mundo material, nós somos almas espirituais, pertencemos ao mundo espiritual. E por que estamos aqui, pelo amor de Deus? Estamos aqui porque, de alguma forma, nós usamos mal o nosso livre-arbítrio e, em vez de querer servir amorosamente as outras almas e a Krishna, a gente pensou assim, e se eu fosse servido? E se eu, em vez de servir, eu me assenhoreasse, desfrutasse, explorasse tudo que existe? Isso não dá para ser feito no mundo espiritual. Então, quando surge esse pensamento, Krishna precisa criar um mundo material para a alma usar o livre-arbítrio dela, que ela quis explorar. Então, a gente vem aqui para tentar explorar e quebrar a cara e ver que não é por aí. Mas tem algumas almas que não, que ficam lá no mundo espiritual. Essas almas que nunca caem são chamadas Nitya Siddhas. Nitya, eterno, Siddha, perfeito, são eternamente perfeitas. Ela nunca vai ter vontade de se rebelar contra Krishna, de ocupar a posição de Krishna, porque assim, é o jeito que elas são. Assim como algumas pessoas, elas nunca se intoxicam, infelizmente não foi o meu caso, né? Já me intoxiquei muito, já sou alma bem caída, e outras decidem se intoxicar e depois quebrar a cara e ver que não é por aí. Então tem as almas Nityasiddhas e as almas que vêm para cá, que são Nityabadas, que estão eternamente condicionadas. Eternamente no sentido de que elas estão condicionadas aqui há muito tempo, não dá para dizer há quanto tempo a gente está aqui. Chaitanya, quanto tempo que a gente está aqui? Uma vida, duas, três, o Prabhupada fala desde tempos imemoriais. Não dá para a gente saber quanto tempo a gente está aqui confundido pela natureza material, tentando ocupar o lugar de Krishna, tentando nos assenhorear, tentando explorar, em vez de tentar servir. E o que acontece? Então, sadhana siddhas são aqueles que, através do sadhana, que é a nossa prática espiritual, conseguem atingir essa perfeição. Então, uma vez que a gente está nessa condição, a gente tem que praticar sadhana. No livro de Rupa Goswami, Bhakti-rasamrita Sindhu, Prabhupada compilou, né, como o Néctar da Devoção. Ele fala sobre isso, que tem essa etapa que a maioria de nós está, que é vai de sadhana bhakti, em que a gente pratica serviço devocional, mas a gente tem um sadhana, a gente acorda bem cedo, a gente toma banho, passa tilaka, medita nos santos nomes, adora a deidade, etc. Né? A gente está aqui, estamos aqui continuando o nosso sadhana. Então, e a gente faz são regras e regulações que a gente segue, porque as escrituras falam que é bom para a nossa vida espiritual, porque o mestre espiritual fala, porque as pessoas santas agiram e falaram dessa maneira, e a gente começa a agir e vê que realmente faz sentido. Então, vai de sadhana bhakti, o serviço devocional praticado seguindo essas regras e regulações. Às vezes a gente nem gosta muito, mas a gente entende que é bom para a gente, então a gente faz. Como um remédio, às vezes a gente não gosta do remédio, precisa tomar, a gente toma. Então, às vezes acordar cedo, às vezes é muito difícil para algumas pessoas acordar cedo. Às vezes sentar para meditar, a mente é muito acelerada, é difícil. Então não é tão fácil. Às vezes é austero, é difícil. Mas a gente faz porque a gente entende que é bom para a gente. E o que é natural é que depois aconteça de que, através da prática, né, a gente vai se purificando e chega um momento em que é Raganuga Bhakti, em que a gente tem a nossa prática de serviço devocional, mas aí já é por apego. A gente quer acordar cedo, a gente quer cantar os santos nomes, a gente quer vestir as deidades, a gente quer servir a missão do mestre espiritual, a gente tem esse desejo, não porque o mestre falou para fazer, não porque as escrituras falam, mas porque a gente quer, porque a gente sente prazer em fazer essa plataforma de Raganuga Bhakti. Então,
tendo dito isso, deixa eu passar o olho aqui no significado de Prabhupada para ver algum ponto interessante. E claro, antes de chegar a uma plataforma pura, muitos de nós não estão na plataforma pura, né? Não prestamos serviço devocional puro, porque a gente ainda tem, o Rupa Goswami fala que Jnana Karma Anurritam Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. Ele fala que o serviço devocional puro é aquele que não tem Shunya Anabilashita Shunyam, em que não existe nenhum outro desejo. Anyabilashi, Abilashi é desejo, Anya Shunya, outro desejo, não existe outro desejo além do desejo de servir Krishna. E Jnana Karma, e que não está encoberto por karma e jnana. Então, quando a gente presta serviço devocional positivo, sim, para Krishna, de uma maneira favorável, e a gente não tem nenhum outro desejo senão prestar serviço a Krishna, e a gente não se confunde por karma, que é desejo, sim, de atividade, de algo material, desejo de que eu vou servir Krishna porque se tudo der errado, pelo menos eu vou ser elevado para o semideus, né? Alguma coisa assim, meu karma vai ser melhor, eu nasci numa família, né, mais bem estruturada, alguma coisa assim. Isso aí não é um devoto puro. Ou então misturado com jnana, que é uma especulação filosófica, o desejo de liberação, pelo menos eu vou servir Krishna porque eu quero me libertar do mundo material. Então, às vezes, os devotos, sim, é normal que no começo nossa devoção não seja pura e tenha um pouco de karma ou um pouco de jnana, que o Prabhupada está dizendo, né? São karma mishra bhakti, jnana mishra bhakti, são devotos mistos. Mas os devotos puros não, eles não querem nada, não querem nem a liberação, assim como o Sr. Chaitanya deu o exemplo, no Shikshastra, no verso 4, ele fala: Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitam, Vajagadisha Kamaye. Mama Janmani Ishvare Bhavatar Bhatira Raitukirvai. Nadanam, eu não quero riquezas. Nadjanam, não quero seguidores. Nasundarim Kavitam, não quero belas mulheres, não quero belas poesias, não quero nada de material que o mundo possa me dar. Kamadisha Kamai, Jagadisha Kamai, ó Senhor Jagadisha, Senhor do Universo, não tenho nenhum desejo disso. Mama Janmani Ishvare. Ó Senhor, eu só quero que nascimento após nascimento, Bhavatar, que possa existir Bhakti, serviço devocional, Ahaitu Kito aí, sem motivação. Não quero nada disso, nada material, nem mesmo a liberação. Eu só quero que eu possa, nascimento após nascimento, prestar serviço devocional puro, sem motivação. Não assim, vou fazer isso porque eu quero ganhar aquilo. Vou adorar Krishna porque eu quero um aumento no salário, porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro, porque eu quero uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada. Não, você vive por amor, serviço devocional puro. Então, isso é o devoto puro, né, que o Sr. Chaitanya mostra nesse verso do Shikshastra. Então, o Prabhupada fala sobre essa diferença do serviço, e até fala. Então, olha só, porque fala que tinham alguns descendentes foram lá para Prabhasa e outros ficaram em Dwara, que ele fala, os devotos puros, eles não têm isso de, vamos lá para tal local de peregrinação, porque isso, aquilo, não. Se o devoto puro, bem, ele pode ir ou pode não ir, por quê? Porque onde ele está é o mundo espiritual. Então, por exemplo, a gente está aqui, está servindo aqui o templo em São Paulo, a gente está servindo as deidades, então é um local de peregrinação aqui. Eu não vou deixar de lado o meu serviço, vou deixar de lado o serviço às deidades, porque eu quero ir para a Índia, agora eu não conheço a Índia. Mas e como que fica o templo em São Paulo? Né? Quem que vai cuidar? Então vamos lá todo mundo, eu, Vishnupriya, Raghupada, quem que vai cuidar do templo de São Paulo? E São Paulo vai ficar assim, sem ter esse abrigo espiritual para as pessoas? Não. Então é isso, então a gente está aqui, está em Vrindavana. Vrindavana se manifesta, não é só lá na Índia, mas onde estiver assim, existindo essa adoração a Cristo, onde estiver a adoração às deidades, onde estiver o sadhana, leitura das escrituras, cantado o Mahamantra, então é Vrindavana também é um mundo espiritual, e não precisa se ir para nenhum outro local, né? Como está falando aqui,
Narottamana Das Thakur fala, né? O serviço devocional prestado ao Senhor em qualquer lugar é a última palavra em perfeição espiritual. Então, por isso que alguns descendentes de Krishna não foram, ficaram em Dwarka, né? E os outros que foram tiveram esse destino que a gente já falou. Então é isso, a gente, né, os devotos puros estão satisfeitos simplesmente em prestar o serviço devocional a Krishna onde quer que eles estejam. E outros que já são assim, porque os semideuses não são devotos puros, né? Eles ainda têm, por exemplo, muito orgulho, eles têm desejo de desfrute, eles têm desejo de ser adorados, porque esses semideuses são adorados, eles têm seguidores, eles têm muito desfrute, né? Belas mulheres, têm isso tudo, os semideuses. Então eles têm assim um pouco de contaminação de karma e tudo. Então, para esses devotos que eram encarnações de semideuses e tudo mais, que não eram puros, é interessante para eles fazer isso, de visitar locais sagrados e toda essa prática que não é necessário, né, para um devoto que está simplesmente preocupado em servir Krishna, porque, né, servir Krishna, e sobretudo cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O próprio Krishna diz que deve-se entender que aquele que canta o Mahamantra já leu todos os Vedas, já executou todas as austeridades, já se banhou em todos os rios, já visitou todos os locais sagrados, né? Então, para quem está fixo no serviço devocional, não tem essa necessidade. Mas, para aqueles que ainda estão com o serviço devocional muito misturado com karma ou com jnana, é importante fazer essas atividades, que são atividades, como falou, que eles reconheceram ali, né, honraram os antepassados, semideuses e tudo, porque realmente temos dívida com todos eles, né? Temos dívida com nossos antepassados, por isso estamos aqui nessa família específica, com semideuses, estamos dando aqui vento, terra, sol, chuva, tudo isso está sendo dado pelos semideuses, então temos essa dívida. Mas, como exemplo das folhas de uma árvore, se você quer nutrir todas as folhas de uma árvore, você não precisa molhar folha por folha. Então, se queremos pagar nossas dívidas com os antepassados, entidades vivas e semideuses, não precisamos oferecer sacrifícios diferentes para cada um deles. Assim como na árvore, a gente molha a raiz e as folhas são beneficiadas. Então, como a gente presta serviço devocional diretamente a Krishna, que é a fonte de tudo, é a fonte do poder dos semideuses e simplesmente de tudo, então é desnecessário fazer qualquer outro tipo de sacrifício, né? E como a gente falou, o sacrifício dessa era é o cantar dos santos nomes. Tá bem? Passei uns 10 minutos além do que eu gostaria, queria ter falado só meia horinha. Já são 8h40, eu vou reler os versos, né? São 2 versos, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, tá bem? Então, canto 3, capítulo 3, verso 26 e 27. 26, alguns meses se passaram e então, confundidos por Krishna, todos os descendentes de Vrishni, Bodhi e Andaka, que eram encarnações de semideuses, foram para Prabhasa, ao passo que aqueles que eram devotos eternos do Senhor não partiram, senão que permaneceram em Dwarka. Um detalhe também, os semideuses são almas como a gente, tá? A gente pode virar semideus. E isso é diferente, os semideus, algumas almas caem, como a gente falou, e outras almas não caem, elas descem, elas vêm junto com Krishna para executar alguma tarefa junto com Krishna naquela missão. É diferente, cair é diferente de descer, né? E verso 26, após chegarem ali, todos eles tomaram banho, com a água desse local de peregrinação, ofereceram respeito aos antepassados, semideuses e grandes sábios, e assim os satisfizeram e deram vacas aos brahmanas em caridade real. Fizeram caridade aí no modo da bondade. Tudo bem? Então, alguma pergunta ou algum comentário? Desde que Vishaka é a Vraja Gopi, é assim o nome? Não lembro se é esse o nome da Vishaka agora. Vicky, bom dia. Sérgio achei que o Sanatana andaram? Já é Sanatana, bom te ver aí. Reverências, me dê suas bênçãos mais uma vez, se possível. O Guinter, que eu vi o passatempo ontem, e Marcelo Magalhães pergunta: como podemos substituir os apegos materiais pelo apego a Krishna?
Muito obrigado pela pergunta, Marcelo. Usando todas as nossas propensões para Krishna. Então a gente tem propensão a ou conversar, por exemplo, ou ler, a gente tem propensão a ouvir histórias. Então, em vez de ouvir qualquer história, por exemplo, vou revelar para vocês. Ontem eu tentei assistir um filme que está no cinema. O filme é chamado como é? Pobres Criaturas, alguma coisa do tipo. Pobres Criaturas, não sei se o nome é esse. E uau, porque eu estava querendo ver alguma história, né? Eu ouvi falar pela crítica que era muito bom o filme, mas eu não consegui chegar até o final do filme. É um filme muito perturbador. Desculpa fazer propaganda negativa do filme, mas eu fiquei assim, meu Deus, por que eu estou alimentando minha mente com isso, né? Vou cair fora daqui, né? Não tem para que eu ficar vendo isso. Muito melhor, né? Por exemplo, assistir uma live, né? Ou ler o Bhagavatam. A gente tem propensão de ouvir histórias, então vamos ouvir histórias sobre Krishna, sobre os devotos de Krishna. A gente tem uma propensão a conversar, a gente pode conversar com devotos, né? Que vão, né? Trazer temas que vão nos elevar no modo da bondade. A gente tem propensão, a gente quer comer é gostoso. Então, a gente vai comer, mas isso a gente vai oferecer para Krishna. A gente vai selecionar qual é o alimento que a gente vai comer. A gente vai, inclusive hoje é Ekadashi, né? Lembrando aí na temática do comer, então, não comam grãos, não comam cereais e leguminosas. E assim, então, a gente vai oferecendo tudo para Krishna. A gente tem propensão a ouvir música. Então, eu vou procurar ouvir uma música que me conecte com Krishna. Pode ser mantras, né? Tem vários estilos. Não é só estilo indiano, tem mantra reggae, tem mantra rock, tem mantra heavy metal, tem mantra bossa nova, tem todos os tipos de estilo. Não precisa ser mantra também, você pode ouvir canções no modo da bondade, que de repente te conectam com Krishna de alguma maneira, né, de preferência. Então a gente vai se apegando dessa maneira, né? A gente quer ver belas formas, né? As pessoas estão aí olhando no Instagram, vendo belas formas no Instagram. E a gente pode, por exemplo, seguir páginas que postam fotos de deidades, tem deidades muito lindas. Nosso Instagram a gente segue um monte de templos, né? E a gente vê cada deidade linda, assim, você fica uau! Você usa a sua visão para Krishna, em vez de você se apegar a ver alguma atriz aí, atores e atrizes que estão lá com silicone, estão malhados, estão com qualquer bobagem, assim, ver corpos materiais, você vê os corpos das deidades muito lindos, né? E assim você vai purificando, né? Purifica a visão, o olfato, a fala, o comer. Você faz algum serviço prático no tempo, você procura estar junto com os devotos, né? Estar junto com os devotos é muito bom. Está no festival, cantando, dançando, faz algum serviço prático, você purifica, vê um devoto que você não vê, faz o tempo, abraça, purifica o seu tato, pega a vassoura, lava a louça, faz serviço prático, purifica o seu tato, come a praçada, purifica né, o paladar, vê as deidades, purifica a visão, ouve os mantras, purifica a audição, sente o incenso, a flor oferecida para Krishna, purifica o olfato. Então, geralmente, a gente se apega a Krishna, sim, se apegando ao processo. O processo é muito gostoso. Krishna fala, Susukam, é muito bom de ser praticado. É Kevalananda Kanda, é um caminho somente de bem-aventurança. Então, você vê o que você gosta no processo. Pô, eu gosto muito da meditação para Japamala. Então se apega, aproveita, se apega na meditação. Eu gosto muito dos mantras. Então, se apega aos mantras. Tem muitos mantras, muitos kirtans, assim, uma infinidade de canções, né? Você pode ficar ouvindo. Eu gosto muito da filosofia, então, o que não falta são livros. Muitos livros Prabhupada nos trouxe, traduziu, 6 discussões, muitos livros, assim, não dá para ler tudo numa vida só, se brincar. Eu gosto da comida, então legal, então vai para as festas, vai para os festivais, come a praçada, faz também, prepara, oferece seu alimento ali para Krishna. E assim, gosto de estar junto com os devotos, conversar com eles é muito legal, os grupos de estudo, tem grupos de estudo, tem os lapidares, né, no Zoom, presencial, tem festivais, tem muita coisa. Então, é isso que eu diria, sabe, quem tinha perguntado? Marcelo? É isso que eu diria, Marcelo. A gente vai praticando e a gente vai sentindo o sabor, o gosto superior da prática. E quando a gente menos espera, a gente nem tem mais tanta vontade de se encontrar com outras pessoas
que não são devotos, assim, amigos que a gente tinha antes, ou ir para cinema, ou ir para churrasco, para festa, balada, bar, qualquer outra coisa, para ler outros livros, assim, meio bobinho, você fala assim, pô, vou ler outra coisa, vou ler o Bhagavatam, né? Mesmo às vezes assistir algum filme assim, né? Você não tem tanto apego mais, e assim a gente vai se apegando mais a Krishna. Vraja Gopi, Eva, então acho que falei certo, né? Acho que lembrei certo. Legal. Então acho que é isso que eu diria, tá? Lembrando aqui, alguém está lembrando que hoje é Shatila Ekadashi. Exatamente. Hoje é especial. Né? Hoje a gente pode e deve comer gergelim, deve dar gergelim, pode tomar banho e também usar óleo de gergelim. E lembrando aqui, né, Winter está lembrando que o mais importante do Ekadashi é a gente cantar mais o Mahamantra, né? Estudar, se conectar mais com Krishna, meditando em Krishna, cantando o Mahamantra Hare Krishna, estudando as escrituras, fazendo serviço, né? Seva hoje em associação é como doação de tempo, mas sobre esses ritos para Vishnu não são necessários para nós ocidentais? Não, Winter. Não. A gente pode fazer, mas é desnecessário. Sankirtan Jagya Praia aí. Então, o que a gente precisa fazer é Sankirtan Jagya. Esse verso é dito que aqueles que estão na era de Kali, quem for Sumedha Saha e Ajantihi Sumedha Saha, as pessoas que forem mais inteligentes na era de Kali vão adorar Krishna Varnam Tvisha Akrishnam, aquele que estava naquela encarnação de Krishna, que sempre estava cantando os santos nomes, mas tinha cor dourada, que é o Senhor Chaitanya. Que ele vem com seus associados, sua arma são seus associados, e o sacrifício dessa era é o cantar dos santos nomes. Então não precisa não. É legal fazer isso, né? A gente faz cerimônia de fogo também, a gente faz adoração no altar, a gente faz a meditação com Mahamantra. O mais importante é isso, é a meditação com Mahamantra. Mesmo que a gente faça essas outras práticas, a gente vai para o local de peregrinação, né? A gente vai para Nova Gokula, vai para Vrajabhumi, vai para o Templo do Rio, vai para Govardhana, vai para Suzano. A gente faz doação para o templo, precisa, né? Sobretudo quem é chefe de família, né? Os grihastas, a função dos grihastas é isso, né? O principal serviço que Krishna gosta, que ele fala no final da Bhagavad Gita, é aquele que está pregando isso. Então, né, quem está ali totalmente dedicado a isso, quem está morando no templo, está fazendo o que Krishna mais gosta. E aqueles que moram fora do templo devem pelo menos apoiar aqueles que estão fazendo o principal serviço, né? Então, fazer doação aos brahmanos, fazer doação ao templo, né? Então, a gente faz todas essas práticas, mas se ocupar em serviço devocional super importante, né? Super necessário. Mas é isso, o mais importante é cantar os santos nomes, tá? Cantar é aquela coisa, né? Os dois lados, devoção e razão. Não pode ficar só cantando de uma maneira sentimentalista, precisa ter o conhecimento. Então, o estudo do Bhagavatam é importante. A associação com os devotos, Krishna fala, bem, o Sr. Chaitanya falou, o Bhagavatam, tornar o seu local onde você mora um local sagrado, ou morar num local sagrado, se associar com os devotos, cantar os santos nomes, adorar as deidades, são as principais práticas. E a praçada, cadê? Quando a gente adora a deidade, a gente oferece o alimento, depois a gente come a praçada. Então a praçada está aí também. Então são as principais, mas dentre essas 5 práticas principais, o cantar do Mahamantra é o principal. Tá bom, pessoal? Estou passando demais o horário aqui. A gente tem um monte de coisa para fazer ainda. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado a todos que estão aí, né, que ficaram, que ouviram. Muito bom. Agradeço, né, todos da ISKCON Rio, Prabhupada Vioma fez o convite, Prabhu Harinath, né, todos aí da ISKCON Rio de Janeiro fazem um trabalho muito legal dessa leitura diária do Bhagavatam, muito importante. E agradeço, né, poder estar me purificando. Está me purificando aqui, Gora Krishna, Krishna Maia, toda a equipe aí da ISKCON no Rio, tá bom? Então, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar me purificando aqui, lendo o Bhagavatam. Tá ok? Então é isso, um ótimo dia a todos, ótimo Ekadashi, obrigado pela presença de vocês, pela companhia, pelo tempo e pela paciência, peço perdão por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são os devotos reunidos. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Haribo.